Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós estamos na lição número 8. Adotamos a revista Compromisso, da Convicção Editora, e esta revista é destinada aos adultos cristãos da Escola Bíblica Dominical, numa referência às igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira que adotam a revista em questão. A lição de número 8 fala sobre o ministério da palavra. E não é à toa que eu faço questão de projetar sempre que possível os textos bíblicos para facilitar a vida dos irmãos e irmãs. Vejamos bem, nós temos aqui um texto áureo em destaque no versículo de número 20, nesta parte final, eu faço uma projeção em tela, eu coloco bem grande para que possa facilitar, porventura, quem esteja utilizando um aparelho celular. Agora, cá entre nós, é muito melhor fazer a leitura no notebook ou no computador. Quando não, numa televisão com algumas polegadas que podem, por dizer assim, facilitar não apenas a audição, porque este aplicativo do qual eu estou utilizando, o Zoom, e juntamente com o meu notebook, deixa o volume muito baixo. Desta maneira, numa televisão, você pode aumentar o volume e também visualizar melhor os textos bíblicos. E o que nós estamos agora destacando é o versículo 20. Mateus 28, o versículo 20 já foi indicado, e nos diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É bom que se diga que, dentro desse contexto, Jesus estava diante dos 11 discípulos após a sua morte e ressurreição, e ele deixou a chamada grande comissão para esses apóstolos, apóstolos do Senhor. Em outra versão, eu vou apenas projetar, não vou fazer a leitura, fica assim na Bíblia, na linguagem de hoje. Algumas pessoas não gostam da linguagem de hoje ou da NVI e outras mais, achando que são versões bem moderninhas, que se afastam bastante dos originais. Ora, eu já disse aqui que para que você possa saber se uma versão está mais próxima ou não, você, no mínimo, precisa ter uma noção das línguas originais. Você não pode sair repetindo as coisas feito papagaio. Tem gente que usa de desmérito em relação à Bíblia na linguagem de hoje, à NVI, entre outras tantas, mas cá entre nós não conhece bulufas dos textos originais e sai aí repetindo as coisas. Mas a gente precisa chamar a atenção que o ministério da palavra e tudo aquilo que está em torno dela requer muita responsabilidade. Todo pregador, não necessariamente o pastor, mas todo pregador precisa ser responsável por aquilo que ele profere ou diz. Com isto em mente, a gente vai fazer uma leitura sucinta da revista Compromisso, de acordo com a página 38, que começa assim: o chamado de Deus para o exercício do ministério da palavra é sublime. Deus é glorificado quando a pessoa chamada cumpre com dignidade o seu ministério. Temos visto tantos escândalos na vida de pessoas que se dizem chamadas por Deus. O chamado tem implicações para toda a vida e a vida toda. O ministério não é aventura nem profissão, mas uma vocação irrevogável.
Nós sabemos que o ministério da palavra, conforme aqui está tratando, é algo seríssimo. Para você ter uma ideia, se alguém deseja, por exemplo, um episcopado, excelente coisa deseja, e ele precisa estar qualificado. E alguém vai dizer assim, mas quais são as qualificações pastorais ou ministeriais? O próprio texto bíblico vai deixar muito claro tais qualificações que são necessárias para todo candidato ao ministério da palavra de Deus. O autor da revista falou que tem visto tantos escândalos na vida de pessoas que se dizem chamadas por Deus. De fato, no Brasil, principalmente, há uma facilidade muito grande de se abrir igrejas e mais igrejas, umas até com nomes bem exóticos, a cada dia. E isto tem mostrado que não é necessariamente uma obra do Espírito Santo de Deus, porque a gente vê uma forma desregrada, desordenada. Muitas das igrejas que são criadas são sempre, vou dizer assim, pautadas com base em divisão, pessoas que não querem submeter-se a um ministério, a uma liderança cristã, melhor dizendo, e acabam, vou dizer, criando seus ministérios independentes. E a gente tem visto com muita tristeza é, dezenas e centenas de igrejas sendo criadas pelo Brasil afora. O ideal, e biblicamente falando, eu quero me pautar na palavra, o ideal é que toda ação seja resultado do próprio Espírito Santo de Deus. Desta maneira, o surgimento de novas igrejas locais deveriam surgir a partir da obra de evangelização. Comumente, a gente vê o quê? Pessoas dividindo ministérios, dividindo igrejas, dividindo denominações e criando as suas próprias igrejas, ministérios, etc. e tal. Isto, para mim, é uma lástima, porque o ideal, embora não seja o real, é que mais e mais igrejas surgissem derivadas da ação missionária, dessa ação evangelística, porque a gente veria com maior nitidez a mão de Deus operando nestes locais. Agora, o que a gente vê, infelizmente, é mando e desmando, divisão, o corpo de Cristo é fraturado, pessoas que não querem submeter a uma liderança local é insubordinado e acaba criando outro ministério, vou colocar ministério entre aspas. Recentemente, uma pessoa me procurou e disse: Olha, pastor, eu quero ter um curso de teologia, eu quero fazer. Eu falei: Pois bem, que ótimo, que bom que o irmão deseja fazer, mas ele não estava preocupado em conhecer a Bíblia, estudar, fazer a teologia, ele estava tão somente focado no diploma, ou ainda no certificado. E ele disse: Como é que eu faço para ter o certificado? Eu falei: Olha, antes de tudo, para você ter o certificado, você precisa estudar, no mínimo. Ah, mas não tem como resolver isto, não? Conversa vai, conversa vem. Ele deixou muito claro que a pretensão dele era ter simplesmente um certificado ou um diploma para ele colocar na parede para legitimar um ministério que ele estava idealizando, ou seja, ele estava insatisfeito com a liderança da sua denominação, não alinhava com
pastor e ele queria sair e criar uma nova igreja. Gente, isto não é, vou dizer, obra do Espírito. Isto denota uma obra da carne. Porque o apóstolo Paulo fala assim em sua palavra: havendo no meio de vós divisões, porventura não sois carnais? Reportando aqui a lição, nos diz o seguinte: após a sua ressurreição, Jesus aparece aos 11, conforme eu já tinha mencionado, aos 11 discípulos na Galileia, e lhes ordena a grande comissão. Neste texto, temos alguns indicativos para o exercício do ministério da palavra: ordem, missão, batismo e ensino. Agora, o autor ele vai fazer menção a um texto que eu estou aqui localizando, que é 1 Timóteo, capítulo de número 4. Vamos ver o que o autor nos diz. No texto de 1 Timóteo 4, o apóstolo orienta o jovem Timóteo a ter uma percepção do contexto da apostasia. Isto a partir do versículo 1 até o 5, onde diz: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, eles trarão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta como se estivesse sido queimado com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, não deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido como oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Então, após essa percepção do contexto de apostasia, conforme o versículo 1 até o 5, eu quero apenas destacar esta expressão aqui, nos últimos tempos. Essa expressão nos últimos tempos já se aplicava àquele período da igreja chamada primitiva, tá, gente? Não é uma alusão necessariamente a 1.000 anos, 2.000 anos depois. E tem gente que se refere aos últimos tempos como se fosse um período bem adiante de nós. Gente, esses últimos dias ou os últimos tempos já começou naquele período que nós chamamos da Era da Graça. Eles já estavam nos últimos tempos, ou nos últimos dias. Esta, pelo menos, era, era a compreensão de cada um dos apóstolos e dos escritores bíblicos neotestamentários. Feito esta ressalva, ou esta observação, ele diz o seguinte: era uma percepção do contexto de apostasia, fidelidade e diligência no ministério, de acordo com o versículo 6, ó, do 6 ao 16. Como é extenso, eu não vou fazer a leitura, mas sugiro que você faça. Versículo 6 a 16 de 1 Timóteo 4. No versículo 12, vamos ver então, o que ele diz? Não deixe que ninguém despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Note bem, nós estamos aqui diante de um jovem chamado Timóteo. Paulo se dirige a ele. Paulo já tem uma experiência, ele já tem, por dizer assim, ele já é uma pessoa com uma robustez por conta
toda aquela bagagem que ele tem, e o que acontece? Ele orienta o jovem Timóteo a ser o quê? Exemplo, tanto no falar quanto no agir, mas também no amor, na fé e na pureza. Toda pessoa que deseja o ministério da palavra, independente da idade, eu não estou levando em consideração aqui agora a faixa etária, quer jovem, quer adolescente, quer jovem, quer adulto, quer ancião, você precisa ser um exemplo na maneira de falar, ter uma boa tratativa, falar bem, falar com educação. Eu digo isto com educação, e você pode achar que eu estou exagerando ou saindo do assunto, mas é porque algumas pessoas, em nome de Deus, quando estão diante da palavra ou quando não no púlpito, são pessoas deselegantes e deseducadas. Começam a falar um monte de coisas, destratando a congregação, entre outras coisas. E isto, claro, é lamentável. Mas não é somente na maneira de falar que tem que ser exemplo, não. Na maneira de agir, é no procedimento, é no comportamento. Além disto, o exemplo é no amor, na fé e na pureza. Ora, por mais que a gente fale a verdade como ministro da palavra, tem que ser feito em amor, não para destruir, mas para corrigir, não desejando condenar, mas sim restaurar o indivíduo. E é isto que nós aprendemos com a palavra de Deus. No versículo 12, diz o autor da revista, ele faz uma abordagem ética ou considera a firmeza de caráter. Já nos versículos 13 até o 16, fornece algumas orientações práticas, como ortodoxia rigorosa e um autoexame diário para o exercício de um ministério pastoral bem-sucedido, ou seja, exercido do ponto de vista de Deus. Ele coloca aqui, então, do versículo 13 ao 16. Eu vou fazer, então, a leitura, tá bom? Nos diz assim: enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isto, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Me reportando aqui à revista, o autor diz: tenho orado para que meu pastor esteja vivendo as orientações do apóstolo neste texto. Observe que o autor da revista fala e chama a atenção do leitor, do professor da EBD, do membro da igreja ou do aluno da escola bíblica dominical, para o fato de orar pelo seu pastor, para que ele tenha essas orientações bíblicas impregnadas na sua mente e no seu coração. O apóstolo Paulo, ele pedia orações. Nós, pastores, precisamos também, até mesmo de púlpito, pedir que os irmãos orem e continuem em oração pelas nossas vidas, pelos ministérios, pelos nossos ministérios. E quando falo ministérios, os ministérios não são nossos, são ministérios que recebemos da parte do Senhor. Agora, se tem essa via, mas eu entendo que é algo de mão dupla. É uma via de mão dupla. A igreja ora pelos ministros da palavra, mas os ministros da palavra precisam assumir a responsabilidade. Falar quando a palavra diz algo e calar-se quando a Bíblia não fala nada sobre determinado assunto. Porque a gente não pode colocar nossas palavras humanas, vou dizer assim,
goela abaixo da congregação, como se fosse palavra de Deus. Vamos prosseguir. O tópico agora é sobre a vocação para o ministério da palavra. O autor nos fala: o ministério da palavra significa servir a Deus na exposição das Escrituras Sagradas, na pregação do Evangelho genuíno, não diluído, ensinando o povo de Deus para a sua edificação e salvação dos perdidos. No texto grego, o termo ministério da palavra significa distribuição, socorro, serviço, administração da palavra, pregação e ensino. Há uma vocação da parte de Deus para o exercício do ministério da palavra dentro e fora do ambiente eclesiástico. Paulo ordena: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda paciência e ensino. O texto indicado é este aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vou deixar em outra versão aqui, na Almeida Corrigida Fiel. Está aqui em destaque. Tá bom? Você pode ler e se situar enquanto eu estou falando. O que eu posso dizer para contribuir com você, aluno ou professor da Escola Bíblica Dominical, é o seguinte: está claro que o ministro da palavra tem que pregar o evangelho genuíno, tem que ensinar o povo de Deus. Agora, para que isto ocorra, é necessário que todo ministro da palavra venha dedicar tempo e atenção ao estudo. Quando eu digo isto, estou me referindo a ter um período diário de leitura, oração, reflexão, meditação, tempo para fazer não apenas seus estudos, mas também suas pesquisas bíblicas. Isto não é uma vez por semana, não 3 vezes na semana, mas todo santo dia separar um tempo, indicando assim uma vida disciplinada para, primeiro, alimentar a sua própria alma. Seguindo uma orientação bíblica, apostólica, cuida-te de ti mesmo. Primeiramente, a gente cuida de si mesmo, se alimenta, fortalece a nossa alma, e a partir daí a gente vai ter condições de ensinar a sã doutrina e, sobretudo, dar o exemplo de fé e, sobretudo, de observação no tocante à palavra de Deus. Nós sabemos que Deus escolhe, chama e separa certos homens de maneira especial para o serviço distinto, definido e singular do ministério da sua palavra. O autor ele faz menção a esse texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 17, que nos diz o seguinte: porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus na presença de Deus. A gente observa aqui algo sumamente importante. Falamos em Cristo com sinceridade. Nós não falseamos a palavra de Deus. Nós não deturpamos a mesma. Nós não vamos, é, não apenas falsificá-la, mas adulterá-la. Nós vamos pregá-la com fidelidade. Para tanto, é necessário um sermão bíblico que seja realmente derivado das Escrituras Sagradas. O autor prossegue dizendo: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eu não sei a razão do autor da revista colocar este versículo de Romanos, capítulo 11, versículo de número 29. Eu não sei, eu não estou
Eu não tenho agora como entrar em contato com o autor, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, ou conforme outras versões, vou colocar aqui na linguagem de hoje, 11:29, porque Deus não muda a ideia, de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Acontece que, por mais que eu não saiba exatamente a razão do autor da revista colocar esse texto, conforme a página 39, 11:29, eu sei dizer que o texto e contexto não está dizendo que os dons de Deus, os dons espirituais que porventura Deus dá aos pregadores, aos ministros da palavra, são irrevogáveis. Não é isso. Não sei o que o autor quis dizer. Eu não tenho bola de cristal. E muito menos tem como agora pegar o telefone e entrar em contato com ele e pedir uma explicação. Mas eu já vi e ouvi em outros ministérios pessoas, né, ligadas a outras iluminações que diziam de uma forma muito aberta, olha, a, quando a pessoa recebe um dom de profecia, disto, daquilo outro, esses dons são irrevogáveis, ou seja, a pessoa ela pode até cair da graça, ela sai da presença de Deus e depois ela volta, mas ela não perde os dons, ou seja, eu já vi dentro desse contexto. De qualquer forma, o contexto aqui não se refere aos dons ministeriais ou espirituais, tá bom? Depois, você lê todo o texto e, preferencialmente, leia Romanos, a epístola toda, e não apenas o capítulo 11, para que você saiba desse contexto, conforme foi mencionado aqui, tá bom? Mas não se aplica a isso, que o dom espiritual é irrevogável. O texto de Romanos 11:29 não diz isso. Tampouco uma referência ao ministério pastoral, também não diz. Eu não tenho tempo para fazer uma exegese, para trabalhar aqui de uma forma aprofundada. O tempo passa rápido aqui, estou de olho no relógio, eu tenho que fazer outras coisas, mas a gente não pode, vou dizer assim, pegar alguns versículos isolados, por mais bem intencionados que sejamos, e tentar, vou dizer assim, aplicar indevidamente, por mais que a gente não tenha essa intenção, mas a gente acaba, sem querer, atrapalhando, dando uma mensagem deturpada que não corresponde com aquilo que está dentro daquele contexto. Prosseguindo aqui na página 39, nessa segunda coluna, diz assim: se os pastores perderem o senso da transcendência da sua comissão, eles se tornarão semelhantes a comerciantes comuns no mercado comum, parolando acerca de mercadoria comum. Ora, o apóstolo Paulo era claramente controlado por uma vocação mais forte do que a sua vontade. Ele começa a maioria das suas epístolas declarando que é apóstolo pela vontade de Deus. Dou uma pausa da leitura da revista e teço alguns comentários. De fato, todo pastor, todo ministro da palavra, ele tem a convicção de que Deus o chamou. Antes de tudo, Deus o salvou, mas Deus o chamou também para o ministério pastoral. Esse ministério recebido é do Senhor e não dele. E como discípulo de Jesus, como servo do Senhor, ele tem que prestar conta, primeiramente à igreja local, mas também a Deus. Eu não sei por que cargas d'água que alguns pastores entendem que não precisam prestar contas às igrejas locais. Na verdade, a gente observa que há essa indicação, porque se nós um dia vamos prestar conta a Deus, e como prestamos,
contas ao Senhor, acontece que a gente precisa, vou dizer assim, não apenas dar uma satisfação à congregação, mas realmente prestar conta ainda mais se você foi chamado e recebe uma remuneração, uma prebenda, uma ajuda de custo, ou seja, você recebe um recurso financeiro como um reconhecimento do trabalho espiritual que você desenvolve naquela comunidade de fé. O pastor, ele não pode, o pastor ou o pregador, o ministro da palavra, não pode ser um mercador, fazer o evangelho um negócio. É triste, é o ponto que chegamos. Algumas pessoas só veem como um grande negócio, algo vantajoso financeiramente falando. Eu, particularmente, durante 15 anos de ministério pastoral, tive, sim, em alguns momentos, não todo, uma ajuda de custo. Não foram valores enormes, grandes, nada disso. E eu tenho certeza que se muita gente recebesse a ajuda de custo que eu recebi durante esse período, certamente eles já tinham trocado de lugar ou de ministério, ou deixar de fazer cumprir o seu ministério, porque as pessoas não querem. Quem não tem chamado, quem não tem vocação, quem quer ver como algo vantajoso, ela só pensa em dinheiro, só pensa em se dar bem, só pensa em adquirir bens, e não pensa em pregar a palavra do Senhor. Eu, particularmente, eu gosto de pregar a palavra de Deus. Eu aprecio a palavra do Senhor. Naturalmente, se eu pudesse, eu viveria unicamente da palavra de Deus. E não me preocupar com alguns pormenores, vou dizer assim, que faz parte da nossa vida. Agora, acontece que, independente de você receber uma ajuda de custo ou não, você que foi chamado, você que tem essa certeza, você precisa levar a palavra de Deus com muita seriedade. O ministério da palavra precisa ser desempenhado com bastante responsabilidade. Isto que você precisa entender. E concebendo dessa maneira, você vai precisar ser um leitor, e acrescento, um leitor voraz. Você vai ter que devorar a Bíblia, não literalmente, mas usando uma terminologia bíblica, comer o rolo. Ou seja, você precisa saber o conteúdo, o teor bíblico, porque é inconcebível alguém que se diz ministro da palavra sequer leu a palavra toda uma vez. Você precisa saber, você precisa conhecer, você precisa realmente entender a mensagem divina para transmitir de uma forma mais coesa, não apenas convicta, mas também com segurança. O autor fala que a apresentação do primeiro capítulo de Romanos é ainda mais específica. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Note bem que em Romanos o Evangelho é de quem? Não é o Evangelho das igrejas batistas. Opa, assim, notícia do Evangelho, ó, de Deus. Evangelho e o. Não é isso que está no grego? Isso mesmo. Evangelion Teu, o Evangelho de Deus. Esse Evangelho Teu, ou Evangelho de Deus, já está claro, é de Deus. Não é o Evangelho das igrejas batistas, das igrejas metodistas, das igrejas congregacionais, das Assembleias de Deus. Não é nada disso. É o Evangelho de Deus. E esse Evangelho, a gente vai observar no versículo 3, que é a respeito de seu filho, uma referência a Jesus. Isso mesmo. A gente vai conceber
conforme o versículo 16, que o Evangelho é poder de Deus, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Ou seja, esse Evangelho não é apenas o Evangelho sobre a história da vida, sobre a vida de Jesus. A gente vai observar que o Evangelho é o próprio Jesus Cristo, isto é o próprio Filho de Deus, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. E esse Filho de Deus, ele foi declarado em poder, segundo o quê? O Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, e faz referência a ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. É isto que nos diz a palavra. O autor fala que, da revista, na página 39, vai falar, não sei se eu fiz antes menção à página 59, mas se porventura eu mencionei 59 ou 58, foi ato falho, tá, gente? Eu agora estou observando aqui direitinho, eu faço uso de óculos, eu estou agora com o meu óculos, até então eu estava sem o óculos, porque eu estava fazendo a leitura em tela no notebook, está em letras bem grandes. Eu dispensei o uso das minhas lentes, mas agora, quando me reportei para a revista, eu me deparei com 39, 38, quando coloquei os óculos. Então, se porventura eu falei 58 ou 59, foi um ato falho. Eu tenho um glaucoma e sem óculos praticamente não enxergo nada, é tudo borrado e tem que me afastar para ter uma possibilidade de entendimento das letras as quais se encontram na página. Mas agora sim, com o óculos ajustado no meu rosto, diz assim: o chamado de Deus para o ministério vocacional é diferente do chamado à salvação e do chamado que atinge todos os crentes e serviços. Nós sabemos dessa distinção, não vamos chover no molhado, vamos prosseguir e fala sobre a missão do ministério da palavra, é um outro tópico, tá bom? O pregador da palavra é um porta-voz de Deus entre os homens. Sim, quem é ministro da palavra precisa entender que ele é um escravo da palavra. O escravo não tem vontade. A vontade do escravo é fazer a vontade do seu senhor. Da mesma forma, todo ministro da palavra, ele precisa estar ele precisa ser um prisioneiro da palavra, estar atrelado à palavra e só dizer aquilo que ela menciona, aquilo que ela tem a dizer no sentido de mostrar aquilo que é correto, aquilo que é fiel, que é o mais próximo, senão o que realmente a Bíblia diz. Porque a pessoa, como ministro da palavra, não pode inventar coisas sobre a palavra para tentar, por dizer assim, tornar a sua mensagem mais atraente. Existem pessoas hoje em dia que querem lacrar e falam muitas asneiras em nome de Deus, cita até um texto bíblico, sai fora do texto, não volta para o texto, não explica o texto, e eis a razão de nós termos uma urgência no tocante à pregação expositiva. Eu sei que algumas pessoas pregam pregações temáticas de uma maneira bíblica, são até coerentes, não falam em relação a listas. Mas o que nós temos visto, infelizmente, são muitas mensagens, num volume cada vez maior, que não tem nenhuma, por dizer assim, relação com as escrituras gerais, escrituras sagradas com o ensino geral das escrituras. E isto é algo preocupante. Para os ministros, o Espírito Santo é absolutamente essencial. Sim, o Espírito Santo é essencial. O Espírito Santo habita no pregador, ou na pregadora, ou no ministro de Deus. Agora, o Espírito Santo não vai fazer o trabalho de alguém que é preguiçoso.
Se você se diz ministro da palavra, você é um preguiçoso, você não lê, você não se dedica não apenas à leitura, ao estudo, você não se dedica no preparo dos sermões, do sermão, você não se preocupa com as coisas relacionadas ao reino de Deus. Você vai colocar tudo isso nas costas, vou dizer assim, do Espírito Santo, achando que tudo que acontecer é responsabilidade dele, ou você vai chamar a atenção para si mesmo, no sentido de, digo, é, chamar a responsabilidade, melhor dizendo, para si mesmo, entender que o Espírito Santo é essencial, sim, porém, não vai eximir a responsabilidade das pessoas que são chamadas para o ministério da palavra. Por quê? Seria muito cômodo a pessoa dizer que sim, o Espírito Santo me ajuda, o Espírito Santo é o meu consolador, é aquele que me orienta, porém eu vou ficar aqui de braços cruzados, aguardando uma mensagem dos altos céus. Ora, isto é levar o ministério da palavra de uma forma leviana, irresponsável. O Espírito Santo vai ajudar, vai encorajar, vai animar, vai, enfim, ensinar para pessoas que têm esse espírito de aprendiz, pessoas que são realmente ensináveis. E nós, ministros da palavra, precisamos ter essa essência, no sentido de aprendizagem. A gente precisa ser um discípulo, um aprendiz, é, nesse termo, seja técnico ou não da palavra. A gente precisa realmente aprender um pouquinho todo santo dia na palavra de Deus e com a palavra do Senhor. A gente pode trabalhar algumas coisas mais antes de finalizar, né? Eu estou, como eu disse aqui, no relógio, mas o que eu posso dizer é o seguinte: o autor vai mencionar aqui tenacidade, integridade, autoridade, responsabilidade e humildade. Isso dentro da missão do ministério da palavra. Acerca do alcance, diz: a obra do porta-voz de Deus tem finalidade dupla: proclamar as boas novas aos perdidos e a de apacentar os salvos. Quando o homem convertido dá evidência de ter sido chamado e separado por Deus para esse ministério e de possuir as qualificações estipuladas na Escritura, ao ou para o seu exercício, cabe à igreja local a responsabilidade de separá-lo, formá-lo e publicamente em reconhecimento da vocação divina já existente e verificada em sua experiência cristã. É aquela questão de 1 Timóteo, vou colocar aqui mais um texto, 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1 em diante fala assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja, ó, se alguém deseja o episcopado, excelente obra. Vale a pena ler até o versículo 7. Agora, sabe o que eu tenho notado, pelo menos algumas vezes? Não estou falando que já aconteceu isso com vocês, mas comigo eu já escutei algumas vezes sim, em locais diferentes. Pregadores que diziam assim: eu queria ser isto ou aquilo outro. Nunca passou pela minha cabeça em ser um ministro da palavra, mas Deus foi lá e forçou, arrastou ele para o ministério e colocou ali. Gente, para mim não faz sentido. Como assim a pessoa nunca quis ser ministro da palavra ou um pastor, vou dizer assim? A pessoa nunca quis ser um ministro da palavra. Deus foi lá, contrariou a vontade do indivíduo, o livre-arbítrio do ser humano e colocou no ministério assim? Como é que pode? Alguém vai dizer assim: ah, mas Deus é Deus, Deus pode fazer o que bem quiser. Gente, mas Deus não vai, vou dizer assim, contrariar a sua palavra. Porque diz aqui, ó, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, a pessoa precisa desejar, ela precisa anelar
o episcopado. E eu entendo, eu, Gustavo Luiz, que esse desejo que a pessoa tem pode muito bem refletir aquela vocação, aquele chamado, que até então é algo subjetivo, ele se viu chamado, vocacionado por Deus, e que vai ser confirmado pela congregação local, tendo então agora o chamado de uma forma objetiva, através do reconhecimento da igreja. Ainda assim, a pessoa deseja o ministério, até porque Deus concede esse dom ministerial e esse desejo seria um reflexo desse dom específico ou essa capacitação especial para trabalhar com a palavra de Deus. Prossegue dizendo: o ministério da palavra deve se dedicar, o ministro da palavra deve se dedicar-se à obra a qual foi chamado, dependendo em tudo do próprio Deus. Sim, a gente precisa depender de Deus. A gente precisa entender também que nós, em relação aos homens, somos interdependentes. Tipo, a igreja precisa de pastor e o pastor precisa da igreja. Um precisa do outro. Percebeu só a questão da interdependência? E todos dependem de Deus. Por isso que eu acho importante que o pastor ele deve prestar conta à igreja local, porque há uma interdependência. Ninguém pode dizer assim: não preciso de igreja, isso tem uma referência ao pastor, e a igreja falar: nós precisamos de pastores ou de pastor. Um precisa um do outro. Essa interdependência, isso existe em todos os segmentos da sociedade e no meio eclesiástico não é diferente. Agora, repito, em relação a Deus, todos nós somos dependentes do Senhor. O obreiro, ele possui várias responsabilidades, não apenas na igreja, mas fora da igreja. De cuidado de si mesmo, como eu tinha dito, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Já que nós estamos aqui, vamos para mais um versículo. Porque o que mais importante não é o que eu estou falando, é o escrito bíblico, ó, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É isso aí, é o que nos diz a palavra de Deus. É isto que a gente precisa. No capítulo 3 de Timóteo, ainda, agora no versículo 4 e 5, nos diz assim, ó: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Muita gente tem tropeçado nisso aqui, ó. Às vezes prega muito bem, tem uma boa oratória, vou dizer assim no popular, ele tem uma ótima presença de palco, onde no púlpito, naquela plataforma, gesticula muito bem, movimenta-se, tem uma performance. Tem o ouvido, mas não tem autoridade na vida, porque a autoridade ministerial ou pastoral encontra-se na vida e na própria família. Se ele não cuida da sua própria casa, da sua própria esposa, como consequência dos seus filhos, ele está, vou dizer assim, sem qualificação moral e espiritual para poder cuidar de quem? Da igreja. Da igreja dele? Não. Da igreja de Deus. Ó. Da igreja de Deus. Eu estava aqui. Por isso que o mais importante, vou dizer assim, abaixo de Deus, não é o ministério da palavra, não é a igreja. O mais importante, abaixo de Deus, sem dúvida alguma, é a família. Porque a família vai ser a nossa base para que a gente venha ter essa autoridade moral e espiritual.
Estou chegando ao final, não pude fazer a leitura da revista, que é bastante extensa, mas procurei, nesse tempo, de alguma forma, contribuir com você que está me acompanhando aqui na Escola Bíblica Online. E faço um convite, um pedido, melhor dizendo. Qualquer dúvida, você pode deixar um comentário e no tempo hábil eu respondo.